Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conecta SBF. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema bem sensível, que é sobre dinheiro, inteligência de dinheiro e também de inteligência emocional e a IA. Mas antes de a gente falar, vamos aproveitar só para te pedir para você compartilhar, dar uma curtida, se inscreva no canal. A gente está vendo que muita gente está vendo e não está se inscrevendo no canal. É importante você ver porque são conteúdos que vão te enriquecer. A gente vai começar a avançar para outros níveis de conteúdo, tá? Sobre saúde mental, sobre inteligência de dinheiro, tudo sobre para melhorar a vida do empresário. E se você é empresário, tem alguma dificuldade com a contabilidade, você quer entender melhor, venha conhecer o nosso serviço, entra aí no link, fale diretamente comigo. A gente pode fazer uma consultoria, uma hora gratuita, para a gente poder entender teu negócio e ver o que a gente pode te ajudar, tá bom? Bom, Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu nem falei, né? É o Rodrigo. A gente se conheceu ali no meio do podcast do Leonardo. Verdade. Então, se depois... Aqui em cima tá aparecendo o card, você clicar no episódio e diversos outros conteúdos. Hoje a gente vai falar... E também a gente vai lançar um podcast também sobre saúde mental, que eu já falei com o Rodrigo e provavelmente vai se conectar com o que a gente vai falar sobre hoje. Tá bom? Então você também fique ligado que vai ser lançado previamente junto com o do Rodrigo. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela sua presença. Queria que você contasse a tua história, formação, trajetória profissional. Também um pouquinho da tua empresa, que você é um agente da XP, não é isso? Sim. Bom, vou deixar para você. Geralmente eu deixo esse conteúdo aberto para a pessoa falar, né? Então, pode falar aí da sua história, formação, trajetória profissional. Então, eu comecei há 15 anos atrás, comecei em banco. Eu sou formado em contabilidade pela UFRJ. Trabalhei 3 anos só com contabilidade, fazia a contabilidade de uma das lojas da Varig, em Ipanema. Só que aí, quando a Varig faliu, eu acabei sendo saído, né, da companhia, como todos os outros. E aí foi quando eu comecei em banco. Eu comecei no Unibanco, como gerente de expansão, e o meu intuito sempre foi trazer o melhor para o cliente. E aí eu comecei a estudar, fazer vários cursos, eu participei de várias expansões dentro do Unibanco. Aí o Unibanco foi comprado, virou Itaú, eu recebi uma proposta, fui para o Banco Real, trabalhei no Banco Real no Alta Renda, o Banco Real foi comprado pelo Santander, eu tive algumas promoções dentro do Santander também no Alta Renda. Depois eu fui para o HSBC e finalmente teve a fusão, virei Bradesco. Então assim, eu participei das 3 fusões de mercado dos grandes bancos. Então isso me trouxe uma carga de expertise muito grande, porque eu conseguia ver os erros e os acertos de cada expansão, de cada fusão, o que doía mais no cliente quando a gente mudava de um banco para o outro, em que o cliente ganhava alguns benefícios, perdia outros. Só que eu sempre vi que no banco a gente nunca conseguiu fazer o melhor para o cliente. Por quê? Porque na verdade o banco ele expõe ali na prateleira vários produtos que ele quer que seja vendido. Só que nem todos aqueles produtos são os melhores para os clientes, né? Muito ainda na área de investimento. Então assim, você tem lá 20 produtos na prateleira. É um consultor híbrido, né? E aí você tem que fazer o melhor dentro daqueles 20 produtos. Só que você sabe que existem outros produtos, só que eles não estão ali de forma tangível para você usar com o cliente. E aí foi aí que eu resolvi virar a chave e falei, bom, eu gosto muito de investimento, eu gosto de trabalhar com dinheiro, eu gosto que o meu cliente entenda o que é dinheiro, eu preciso realmente sair do banco. Foi aí que eu virei a chave, saí do banco, virei um agente autônomo de investimento. Só que atrelado a trabalhar nessa parte de assessor de investimento, eu tive que ir além. Não adianta eu chegar só pro Bruno e falar, Bruno, vamos fazer esse CDB, vamos fazer essa LCI, essa LCA. Aí você que está do outro lado, você se confunde com essa sopa de letrinha. Porque qual é a tua função? A tua função é gerar receita. E a minha é fazer essa receita crescer. Só que assim, eu tenho que fazer essa receita crescer de forma que você entenda o que está acontecendo com o teu dinheiro. Se a Selic subiu, por que caminho que a gente vai tomar? Se a Selic caiu, qual é o caminho que a gente vai pegar? Fazer o impeachment do Lula. Os governos. Mas os governos, porque assim, a gente tem. Tô brincando, não. A gente tem governo. A gente tem governos extremamente voláteis, né? Então, assim, a gente tem que estar antenado e a gente tem que governar e navegar dentro daquele governo. Não adianta, por pior ou melhor que a gente ache que ele seja,
a gente tem que tentar extrair o melhor e se adaptar. Ou sobreviver. Ou sobreviver, né? Foi aí é muito que as empresas hoje estão fazendo. Justamente, as empresas passam. Eu tenho cliente pessoa física, pessoa jurídica, e eu sei a dificuldade que é fazer a gestão de uma empresa hoje. Né? Eu tenho muitos clientes que vieram de 10, 20 anos com uma receita absurda, a receita começou a cair, e o cara tem que ver se ele consegue, de uma forma ou outra, manter aquele padrão de vida, não só da empresa, como pessoal. Sim. E aí foi a história do livro. Eu falei, eu tenho que escrever um livro do beabá para o meu cliente, para o filho do meu cliente ler e saber o que é uma LCI, o que é uma LCA, o que é a taxa Selic. O que é inflação? Né? Porque não adianta eu chegar... Precisa ter uma base. Precisa ter uma base. Na verdade, o que está aqui nesse livro, que é um beabá, isso tinha que estar nas escolas. Você quer falar logo do livro, então? Pode ser. Não, porque assim, na verdade eu ia te perguntar... Fica à vontade. Justamente como foi essa virada para tu escrever o livro. Aí tu pode entrar no livro, apresentar um pouquinho da questão do livro. Que hoje em dia é difícil, né? As pessoas quererem ler. Sim. Tá complicado, mas a gente também bate na tecla aqui que o empresário, as pessoas precisam entender e ter uma educação. Infelizmente nas escolas não é dada educação financeira. E aí, assim, é muito importante você saber. A gente, às vezes, mesmo que vai para a faculdade, sim, você viu contabilidade, lá não dava muito investimento. Não. Então, se você não se aperfeiçoar, você... Quantas pessoas saem da faculdade sem saber fazer um imposto de renda? Isso aí. Né? Mesmo fazendo a faculdade de contabilidade. Operação fiscal você não sabe fazer. Não sabe. Né? Assim, na prática é bem diferente. É bem diferente. E aí, assim, as pessoas precisam ter educação financeira. Porque, assim, a pessoa precisa entender que ela precisa, primeiro, ganhar dinheiro, poupar, para depois investir. Só que o que acontece? A pessoa muitas vezes vai tentar fazer isso sozinha. Aí ela vai, ganha 10, gasta 8, sobra 2. Ela poupou 2. Só que o que ela faz com esses 2? Ela começa a olhar o mercado. Um fala que é fundo imobiliário, outro fala que é CDB, outro fala que é Bitcoin. Aí a pessoa começa a navegar um mar aberto sem rumo. E aí, na primeira vez que ela toma o tombo, ela fica com medo. E aí o que acontece? Ela para de investir. Tá aqui no script aqui, né, no negócio. Mas quando o cara tem um dinheiro poupado, depois a gente vai entrar no mérito dessa questão de colocar ou não. Mas quando o cara poupa uma grana e ele tem que optar entre guardar o dinheiro dentro de investimento ou empreender. Porque então, eu entendo o seguinte, que eu até falei com outro cliente que a gente tem também, que é agente autônomo, que é a Golf. Também tem um episódio gravado com o Chan. Que eu entendo que o empreendedorismo ele gira o dinheiro muito mais rápido que qualquer investimento. Isso é um fato. Só que o empreendedorismo tem vários fatores que é muito volátil, né? Assim, vamos dizer, do que o investimento. Apesar que o investimento já é muito. Mas eu acho assim, se você contratar um profissional, investir num profissional, ele consegue te adequar na questão do investimento. Quando você tem porque muita gente pergunta isso, né? Eu tenho uma grana aqui, vou montar uma franquia? Franquia é um tiro mais certo, como se fosse um investimento mais seguro. Que você tem um respaldo, né? Você tem um respaldo, o cara só vai conseguir abrir se você validar o ponto. Então ninguém vai... Teoricamente é isso. Chega lá dentro, se decepciona com algumas coisas, ok? Mas ainda é um caminho mais curto para um cara que tem 200 mil, o cara montar uma franquia e pronto. O que você entende sobre isso? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos supor, eu tenho 200 mil. Se eu for conservador e eu aplicar 200 mil, com a taxa Selic de hoje eu tenho 2 mil. Né? 1%. Mas se eu pegar e realmente montar uma franquia de 200 mil, pode ser que eu gere receita e lucro de 5, de 10. Então a gente tem que ver os riscos e a aptidão da pessoa. A gente também trouxe aqui de aluguel de temporário, não sei se você viu do Fábio lá da Painel, que ele também está falando essa questão. Às vezes 200 mil tu aplica no imóvel, aluga para temporada. Sim. Às vezes também é um investimento muito mais fácil, que vai além dos investimentos convencionais. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de educação financeira, engloba isso tudo. Não é a educação é antes, né? É você poupar. E não é só poupar e guardar. Você pode poupar e guardar uma parte.
você pode poupar e investir num negócio, você pode poupar e investir num imóvel. Então, assim, eu acho que o melhor de tudo é a diversificação, é a ramificação, né? Meus clientes, por exemplo, eu sempre falo com eles, não é para ter todo o dinheiro guardado, aplicado. Não, se você tem aptidão e você quer montar uma franquia, vamos estudar essa franquia, vamos ver qual é a franquia que mais se adapta à tua vontade e a gente vai traçar esse Isso rumo. É um negócio que eu acho muito interessante. Acho que é um negócio que eu entendo trabalhando como contador, tá? A gente até conversou mais ou menos sobre isso. Tem várias empresas muito boas que financeiramente dão lucro, mas elas estão sufocadas de dinheiro. E às vezes você aplicar um dinheiro nessa empresa, tomar a gestão, fazer um choque de gestão, você melhora o lucro e dá uma lucratividade às vezes muito maior do que você poderia ter. Me corrija se eu estiver errado, esses bancos de fomento, eles tentam fazer isso. Sim. Só que eles não tomam a gestão para si. Então, assim, eu acho que o modelo ideal seria o cara ter uma expertise, ter uma equipe de marketing, uma equipe de contabilidade financeira, tomar a empresa como assalto, falar, ó, tipo assim, eu te dou 50%, tomo, resolvo o teu problema financeiro, mas agora quem toma conta sou eu, tu vai ser só o sócio que vai colocar. Cara, tem muita empresa boa que passa por vários problemas que a gente vai entrar, que eu queria até falar com você, que é sobre a saúde mental, né? Porque tem muita gente que poupa o dinheiro ou não poupa, porque acha que tem que gastar tudo, e eu acho que é muito isso proveniente a traumas que a pessoa sofre. Sim. Às vezes não é porque ela não quer, ela não entende que tenha que fazer. Às vezes a vida dela é tão sofrida, aconteceu tanta coisa, que ela vai fazendo aquilo ali como reflexo do trauma. Por exemplo, o cara nunca foi validado na vida, você é um merda. Desculpa, não posso falar a palavra, depois tu corta. Mas você não presta pra nada e tal. Quando o cara pega o dinheiro e fala, agora eu virei super-homem, irmão. Vou viajar agora. Mas tem vocês vão ver isso. quem é o merda. E aí o cara se estrepa e não economiza. Como é que você enxerga isso? Então, isso tudo vem também realmente das crenças mentais que você traz da vida, dos pais, dos avós. A crença limitante te atrapalha muito. Sim. Por exemplo, se você vem de uma família pobre, que sempre foi acostumada a não ter nada, aquela pessoa da família que se sobressair primeiro vai gastar tudo. Porque ela vai ter um ego que ela vai ter que mostrar para... mal, né? Não é por mal, mas ela vai querer se firmar e firmar para os outros. Tá vendo aí? Eu consegui ser a exceção. Eu consegui dar certo. Olha meu carro zero. Olha minha casa de praia. Só que o cara se deslumbra de uma tal forma que ele perde a noção entre razão e emoção. Sim. Ele vai direto pela emoção e aí ele perde a razão. E aí acaba que aquele carro zero muitas vezes se perde, aquela casa de praia se vai. Então isso acontece muito, essa crença limitante. Por exemplo, quando a pessoa nasce já numa família rica, a probabilidade dele ser rico é muito grande. Primeiro que já vem provavelmente com alguma herança. Sim. E aqueles pais já vieram ricos, né? Então ele já tem uma doutrina, uma noção de dinheiro diferente. É por isso que hoje em dia, cada vez que passa, a gente está com a população mais pobre, porque cada vez que a nossa população cresce, ela cresce aonde? Na falta da educação financeira. Sim. Né? Porque aquele negócio, eu não consigo poupar. Todo mundo consegue. É difícil? Não é fácil. É só tu se adapta a ganhar menos do que... eu sempre digo, até gastar menos que você ganha. Eu boto aqui no livro, é viver um degrau sempre abaixo do que você pode. Se você ganha 5, vive como se você ganhasse 4. Se você ganhar 10, viva como se ganhasse 8. Porque aí você vai estar sempre um degrau abaixo. Né? Então, assim, o problema é isso. Eu até quando eu vou, às vezes, em algumas empresas, de alguns clientes meus, fazer palestra, eu falo, não adianta você dar os melhores salários aos seus funcionários se eles não têm educação financeira. Você pode ter funcionários ganhando 8 mil, você passar eles para 15 mil e eles vão continuar pobres. E você vai empobrecer junto. Por quê? Porque eles não têm a consciência e a ciência de que se eu ganhava 8 e agora meu patrão conseguiu me passar para 10, eu tenho que economizar pelo menos 1. Não, ele passa a viver uma vida de 10. E ele vai continuar sem dinheiro. E aí depois ele vai pedir um aumento para ganhar 12. E tem muita gente que o economizar é se endividar. Então eu vou comprar um apartamento, vou comprar um carro. Que mal ou bem assim, quando você fala assim, pô, ganhei mais, mas pelo menos se você investe em patrimônio,
é menos pior do que você gastar e com coisas que você não vai ter retorno. Todo mundo fala assim, não, mas eu vou gastar em viagem e tal, não é nada contra isso. Mas, por exemplo, se você ganha 10, você compra um carro de 2.000 parcelado, uma parte daquilo vai te retornar. Sim. Se você gastar com comida, com um restaurante todo dia caro, com os iFoods da vida, os iFoods da vida, é um dinheiro que você não vai retornar. Justamente. É o que eu sempre digo, existe a dívida construtiva e a dívida destrutiva. Né? Se você viaja o tempo todo, gasta 2.000 num tênis, não sei o quê, isso são dívidas destrutivas. Por quê? Porque o tênis vai acabar. E o tênis de 2.000 vai te calçar igual o tênis de 500. Sim. Né? Agora, se você compra um carro de 50 mil, mesmo que seja parcelado, e você até pague uns juros, esse carro um dia retorna. Ele não vai valer 50, vai valer 30, mas você conseguiu capitalizar um dinheiro. Sim. Né? Agora, se você pega, fiz um cruzeiro de um mês e gastei 30 mil. É maravilhosa a experiência de fazer um cruzeiro? Não tem que fazer? Talvez sim. Talvez sim, mas será que era o momento? Sim. Né? Porque é o que eu digo. A vida da gente é feita de caixinhas. Sim. Você não pode pular as caixinhas. Sim. A primeira caixinha é o quê? Atropelar. A primeira caixinha é você se estabilizar financeiramente. A segunda caixinha é você começar a investir. Finanças tem uma alavanca que é muito perigosa. Assim, se você se endivida, cara, demora uns 3, 4 anos para você se reorganizar. E aí, cara, é muito difícil. Você vê, por exemplo, quando teve impeachment lá da Dilma. Cara, demorou 2, 3, 4, só foi melhorar com o Bolsonaro economicamente, que deu superávit, e agora volta de novo. Então, para recuperar esse prejuízo, 4, 5 anos de cortar na carne, porque quando você tem que voltar e cortar, você vai cortar coisas que você teoricamente necessitaria. Sim. Então, por exemplo, você vai ter que cortar um funcionário que você não precisaria ter. Você vai ter que assumir funções que você não precisaria ter. Tudo para pagar aquela conta lá de trás que você não se planejou. É verdade. Né? É muito... porque assim, eu costumo dizer que a aplicação, ela, né? O investimento, ele cresce em PA, que é uma progressão aritmética, e a dívida cresce em PG, geométrica, né? Então a dívida sempre cresce muito mais rápido. É o que eu digo, o juro composto, ele te ajuda muito na hora de guardar dinheiro, né? Só que o juro composto, na hora de você pegar um empréstimo, ele acaba contigo. Você pega 5, paga 15, né? Dependendo da taxa. Então é muito complicado, porque na hora que você aplica, com a Selic hoje você ganha 1% na aplicação. Só que se você pegar um empréstimo, é 3, 4%. No mínimo. No mínimo, né? Então aquele negócio. Quando você vai ao banco e você pega 10 mil emprestado, você já está adquirindo ali um passivo de 20. Sim. E para você botar 10 mil aplicado para ele virar 20, leva 5 anos. Sim. Né? Então, assim, é isso que as pessoas não entendem. Mas isso tudo é o quê? A falta da educação financeira. Tem educação financeira, e aí que é o ponto que, assim, a gente já falou um pouco da importância do equilíbrio financeiro, né? Eu queria que você falasse do equilíbrio financeiro para a empresa. O quanto é importante, qual é importante as empresas ter esse equilíbrio financeiro para poder ter a sustentabilidade. Depois eu vou a gente vai por alguns outros pontos aqui. As empresas hoje em dia, elas têm que se manter sadias, porque é muito difícil você, num país como o Brasil, de taxa Selic altíssima, né? Você, impostos altos, né? Que outros países também têm impostos altos, não é só o Brasil que tem, mas a gente tem uma carga tributária elevada. Se a pessoa não tiver, é o que eu digo, uma assessoria por trás para poder ver os caminhos melhores a serem tomados, a pessoa acaba tomando o caminho errado. Por exemplo, a pessoa tem, né, uma empresa lá na área de saúde, por exemplo. Né? A área de saúde vai te dar vários caminhos ali, né? Você vai poder escolher, né, lucro presumido, lucro real. Se ela não tiver, por exemplo, você ali para olhar, fazer um raio-x daquela empresa e ver qual o melhor caminho que aquela empresa tem que tomar para ela ter o menos, pagar o menos possível de investimento, de tributo, porque existem empresas erradas, né? O sistema tributário errado.
entendeu? Então, tem muita gente que tá no simples e de repente você vai analisar, o simples também talvez não seja a melhor opção. Seja, de repente, o lucro presumido, o lucro real, Sim. né? Então, assim, e o que acontece? Falta organização nas empresas. Falta um pouco de... Sobre essa questão de tributação, até é bom você ter tocado, porque é um pouco a nossa expertise de algumas coisas, né? Uhum. Para o lucro real você precisa estar um pouco mais organizado, mas funciona nas empresas que têm uma margem pequena. Uhum. Então, assim, uma empresa que tá investindo muito, está gastando muito, tá em uma fase operacional, então vai valer mais a pena o presumido. O simples, cara, até uns 2 milhões de faturamento no ano. Assim, entre 1 e 2, depende do número de funcionários que você tiver. Uhum. Pode ter. E o presumido ali é uma alíquota que você se mantém entre 18% e 20%, é mais fixa, mas também ela funciona bem para a empresa que tem uma margem um pouco mais elevada, né? Entendi. Então, mas o lucro real ele tem várias oportunidades. Então, quando você faz uma fusão, você tem um ágio reverso, você tem crédito de PIS e COFINS. Aí a gente já pegou caso em que a gente pegou 2, 3 empresas que estavam presumidos, a gente botou a despesa toda numa empresa do lucro real, fez a tal da transferência de margem, que é você colocar a margem numa empresa como filtro, numa empresa de presumido simples. Então tem todas as estratégias tributárias para você colocar, assim como é na parte financeira também. Pode falar. O meu avô teve buffet durante 30 anos, né? E aí eu, desde pequeno, andei por esse buffet e eu via lá a parte toda de compra, tudo. E uma coisa que eu aprendi com meu avô a vida inteira é que melhor do que vender bem é comprar bem. Então, se você souber comprar bem os insumos, isso vai te ajudar a vender melhor. Meu avô sempre falava, não, a negociação firme não é na venda, é na compra. Sim. Eu tenho que comprar melhor o vinho, eu tenho que comprar melhor o peixe, eu tenho que comprar melhor a massa para eu poder ter uma margem maior na hora de negociar a venda. Por que eu acho que isso é importante? Uhum. Eu sei, assim, eu tenho essa facilidade de comprar, Uhum. de vender e precificar, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Uhum. Se eu não tivesse esse dom de comprar menor, de olhar, porque eu vim de planejamento financeiro, então eu sempre olho projetado 12 meses para frente, eu sempre, na hora de contratar o funcionário, falo que não vai dar agora por causa disso, eu reprojeto, vejo se vai dar prejuízo ou não. E isso é o que eu acho. Eu acho que o empresário teria que sempre ter essa visão macro para frente. Só que quando você faz esse movimento de olhar as coisas um pouco mais profunda, você entende que a empresa é várias expertises que você tem que ter num só, não adianta. Uhum. Então você vai ter que saber vender, porque também se você só comprar bem, só que se você conseguir alinhar, comprar bem e vender, e conseguir vender, o que você ganha? Na minha opinião, o que você acha que você ganha? Você maximiza teu lucro, né? Não é nem questão do lucro. Eu acho que você entra numa faixa de mercado diferenciada, né? Diferenciada. E que você consegue competir. Uhum. Então, por exemplo, se eu chego aqui, consigo comprar essa loja, comprar esse equipamento mais barato, e a gente está tentando alugar, a gente vai estudando alugar para podcast, então você que precisa alugar, você pode entrar em contato comigo também. Eu consigo ter um preço mais competitivo com uma qualidade melhor. O que isso vai fazer? Alavancar mais fácil. Vai alavancar. Entendeu? Você vai ter mais cliente, óbvio. E você consegue competir com pessoas que têm muito mais força financeira. Então, se você alinhar uma compra boa, você vai conseguir... O teu avô, né? Provavelmente conseguia competir com outra, por quê? Porque ele não entregava somente preço, qualidade. Verdade. Entendeu? Então, hoje a gente investe muito aqui em tecnologia e a gente montou uma equipe onde eu atendo, meu gerente atende, aí o operacional um pouco mais barato, mas a gente tenta fazer essa situação para se diferenciar. E a gente consegue competir, mas muito por essa gestão. A minha precificação podia ser melhor? Às vezes sim, mas aí você tem todo o cenário macro, né? De economia. Sim.
de Selic alta, de várias situações, né? Eu vou te falar, eu trago isso pro meu lado também, no caso dos investimentos. Sim. O CDB que tem na corretora X, na corretora Y e na Z, às vezes é o mesmo. O que vai fazer a diferença é quem está fazendo assessoria. Porque eu, por exemplo, os meus clientes sabem... É o atendimento. Porque o meu cliente, por exemplo, sabe que o Rodrigo é 24 horas, 7 dias por semana. Eu não durmo sem responder um WhatsApp. Mesmo que seja amanhã de manhã, eu te respondo. Eu também. Entendeu? Eu acho que isso faz com que o cliente tenha muita sinergia e ele fique tranquilo. No mundo tão tecnológico de IA, o atendimento personalizado é o que fica. Você quer ver uma coisa que está muito estranha hoje em dia? Não sei se acontece na tua empresa. A geração nova, a geração Y, elas não ligam para celular. Elas só querem falar no WhatsApp. Sim. E isso é extremamente ruim quando se trata de investimento. Por quê? Você está com um cliente. Ligar. Ligar mesmo. Por quê? Ligar, ninguém quer ligar. Mas por quê? Por exemplo, a gente está falando agora e o mercado está aberto. Agora já não mais essa hora, mas vamos supor que tivesse aberto. A ação da Coca-Cola, a ação da Pfizer, a ação da Petrobras, ela está lá rolando. E se um cliente fala assim, Rodrigo, compra 50 ações da Petrobras, eu não posso passar um WhatsApp para ele, olha, comprei, quando você puder, aprova aí. Porque esse aprova aí... O cara já mudou de ideia. A ação subiu, a ação desceu. Então, assim, como é que você vai falar para uma pessoa que está te apoiando na ponta, ou seja, um estagiário, um trainee, fala com o seu fulano de tal que a gente comprou as 50 ações, ele vai e passa um WhatsApp. Aí daqui a pouco eu pergunto ao seu fulano, aceitou as ações? Não, eu passei o WhatsApp e ele não viu. Isso aí não tem que passar o WhatsApp, tem que ligar. Isso dá raiva, né? Né? Tá esperando o quê? Aí eu pego o telefone, eu ligo e falo, seu fulano, tudo bem? Comprei aqui 50 ações da Petrobras. Rodrigo, vou dar o aceite agora. Pum, aceitou, acabou. Tem Entendeu? pessoas que acham que o trabalho termina quando... O WhatsApp... Eu já falei. O WhatsApp virou... o WhatsApp hoje em dia é uma ferramenta muito boa, mas muita gente usa ela como muleta. Eu resolvi. Não, você não resolveu, você demandou. É isso aí. Entendeu? Então, assim, o WhatsApp é muito... eu tenho certas coisas, eu acho que é por isso que eu tenho clientes comigo de 15, 20 anos, porque o cliente sabe que eu vou ligar. Eu vou ligar e pode ser sábado, pode ser domingo. O cliente, às vezes, está com dúvida no domingo. Rodrigo, tá por aí? Poxa, aquele seguro que eu fiz nos Estados Unidos e tal, eu tenho cobertura para, sei lá, doenças graves, doença tal. Eu vou lá olhar na hora e vou responder. Entendeu? Eu não vou deixar para responder na segunda-feira. Então, na verdade, é isso. Hoje em dia, a gente tem que fazer uma assessoria 360. Seja na tua empresa, seja na minha. O cliente, com toda a inteligência artificial, com toda a inteligência que há tecnológica, ele quer te ouvir. Ele quer saber a opinião do Bruno. Sim. Ele quer saber a opinião do Rodrigo. Porque isso vai deixar ele mais tranquilo para ele levar a vida dele. Rodrigo, mas tem muito cliente também que ele quer escutar a tua opinião para falar que tu falou de uma coisa que ele insiste que sabe que é errada também. Mas aí aqui acontece muito. Sim, não é. Aí a gente eu não posso, eu tenho que fazer isso, cara, o certo é isso. Não, mas... no teu caso deve acontecer muito demais. Isso. Muito isso. Demais. Muito. Tipo, aí teve uma vez que cara, assim, eu quase encerrei uma ligação ali, porque eu vou procurar uma outra pessoa porque não tá me dando a resposta. Eu falei, cara, o que você quer não existe. Você quer que eu valide uma coisa que não existe. Aí a gente você realmente... pode procurar outra. Não posso fazer nada. Não, com certeza. Aí então, realmente assim, a gente tem que validar a nossa... Tem muitas vezes que a pessoa quer que tu valide uma coisa... que não é válida. Que não existe. Só na cabeça É. dela, porque ela acha que tem que fazer daquele jeito. É que nem ligar pra mim e falar assim, Rodrigo, você acha que a Petrobras amanhã vai subir ou vai descer? Como é que eu vou Pela saber? análise de mercado, eu posso ter uma ideia. Se eu não declarar isso, você acha que vai dar problema com a Receita Federal? Eu vou lá saber, cara. Eu vendi uma casa, não comprei outra em 6 meses. Vou ter que pagar ganho de capital? Pô, mas o ganho de capital é um absurdo. Mas... E se tu demorar 6 meses e decidir não comprar, tu paga a multa. Paga a multa. Que você tem que declarar em 30 dias. Tem lógica isso? Tem. Cara, eu te falar que... Mas é aquele negócio, a gente tem que
Tem coisas que não tem lógica. É complicado. Aí como é que, tipo, você hoje tá aqui, acontece uma coisa na tua vida, você não compra em 6 meses, o dinheiro é seu, que o imóvel era seu, aí o cara, não, mas retroage lá e paga multa e juro, 20%. Eu, por exemplo, assim, eu sou contra pagar IPTU. A propriedade já não foi comprada? É isso aí. Né? Igual IPVA. O IPVA a gente aqui paga um valor... A gente só aluga, né, no final. Só. Porque lá você vai para os Estados Unidos, não importa se o carro é 10 mil dólares ou 100 mil dólares. Você paga uma taxa de 200 dólares anual, que é o licenciamento. Aqui não, é 4% do valor do carro. Então o teu carro não é teu. É alugado. 4% ao ano em 10 anos. É outro carro. É outro carro. Então, assim, a gente tem que lidar com as situações que a gente tem, mas obviamente nem todo mundo concorda com tudo, mas a gente tem que... É o que eu digo, a gente tem que seguir o caminho. Sim. E ver o melhor. Né? Exatamente. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. A que ponto a falta de separação da PF e PJ prejudica a visibilidade dentro das empresas? Cara, isso é bem comum. É muito comum, e eu vou te falar que é a forma mais... Acabou de falar de um caso aqui agora, que fala assim, a empresa deu prejuízo, mas quanto é que os sócios tiram? Talvez se ele tivesse tirado menos, tivesse dado prejuízo. E seria compatível do que deveria fazer dentro do faturamento. Então, assim, essa falta de clareza de entender o seguinte, se separar PF e PJ, e porque tem muita gente que fala isso, o negócio não deu certo, amigo. Às vezes o negócio deu certo. Você que deu errado. Se o negócio dá R$1.000 de lucro, deu certo. Deu certo. Não pode não ter dado... A franquia, você bota 200 mil, te dá 2 mil por mês, deu errado? Não, deu certo. Só que o cara entra ali e quer ganhar 10 mil de salário. É isso. Aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que eu mereço mais um pouquinho, 15, 20. Pô, não deu certo. Cara, mas dá 5, 6, como é que não dá certo? E isso acontece muito. Isso é comum também? Muito. É igual o cliente que... tem cliente que chega pra mim, aplica 100 mil. Olha, eu quero 10 mil de rentabilidade. E 10%? Falei, a gente pode ter? Pode. De repente, se a gente comprar ações, pode ser. Mas é certo? Não. Agora, é igual... a renda fixa vai dar 1%? Com a Selic que está hoje, é fácil dar 1%. Mas quando a Selic cair, não vai dar mais 1%. Né? Então o problema é que as pessoas são muito imediatistas. As pessoas... Eu até... Uma frase que o tal do custo de oportunidade. Né? Uma frase que eu costumo dizer muito é o seguinte: prazer imediato não constrói futuro sólido. Todo mundo que vai atrás do prazer imediato, você pode ter certeza que ela não vai ter um futuro sólido. Porque ela prefere o imediatismo. É mais fácil juntar R$100 ou ir no shopping gastar R$100 numa pizza. Ir no shopping gastar os R$100 na pizza é muito mais prazeroso. Sabe por quê? A pessoa vai ver os R$100, apliquei e virou 102. Não vou aplicar não. Vou gastar. Só que 102 hoje, 103 amanhã. Daqui a 20 anos é R$1.000. Se você aplicar R$300 hoje a 1%, em 30 anos, você tem R$500 mil. Dependendo da taxa de juros que a gente vai ter nesses 30 anos. Mas aí também tem inflação. Vai ter. Mas é melhor você chegar daqui a 30 anos com 500 mil, que sei lá, vai valer 100 mil do valor de hoje, do que você chegar daqui a 30 anos sem nada. Esperando o INSS. Sim. Entendeu? Então, assim, essa mistura do... E falar no INSS, essa fraude aí. Eu não acredito, né? Mais no INSS eu não pago, né? Eu boto na previdência privada. O INSS não tem mais o meu dinheiro, até porque eu não sou mais CLT, né? Então, assim, o que eu contribuí. Hoje em dia eu não contribuo mais e lá na frente eu vejo... Não, eu entendo que às vezes você contribuir com salário é importante, porque você tem a seguridade, você pode acontecer alguma coisa, tem validez. Pra ter aquele um salário, né? Não, isso sim. Mas tipo, você ficar pagando pra... 10 salários. Não também faz sentido, né? Eu acho que você não vai chegar lá na frente com 10 salários. Não vai. Do jeito que tá. Meu avô pagou por 10 salários, nunca teve. Minha avó, meu pai, não chega. Isso a gente tá falando de décadas atrás, né? Agora, então, não vai. Pior ainda. Mas finalizando essa parte da mistura da pessoa física com a jurídica, 90% faz, e desses 90%, 100% se ferra. Porque é isso, porque na verdade a pessoa mistura o dinheiro da empresa com o pessoal.
E o que que acontece? A pessoa quer continuar tendo aquela vida que ela planejou. Mas isso é muito aquela questão assim, o cara na CLT ganha 10, vamos lá, um salário Uhum. bom, 10. Cara, tu entra na tua empresa, se tu te sobrar 10% pra tu ganhar os 10, tem que estar faturando 100 mil, né? 100 mil. 100 mil. Cara, entra Faturando, 100 né? mil na tua conta. Se tu não tiver uma disciplina Uhum. de entender que aqueles 100 mil é pra pagar conta de fluxo Ele de não é caixa, teu ainda? que não é teu, Faturamento que tem não é outro- lucro? que não é lucro, é complicado. Muito. E aí a gente entra na questão da saúde mental. Isso aí. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da saúde mental, o quanto é importante dentro e o que influencia dentro essa parte. Ou você quer falar sobre primeiro o que é Uhum. diferença entre liberdade financeira e independência financeira? O que você acha melhor? Então, vou falar de liberdade financeira, independência financeira e vou vir já atrelando essa parte dessa depressão que acontece com muitas pessoas. Porque aí você fala o ponto É. dos que não consegue. É. Porque aqui a gente, como eu te falei no início, que eu falei assim, eu vou te estrondar com algumas Vambora. perguntas assim, porque É isso. a realidade é um pouco diferente Sim. do jogo, Claro, sempre. do livro, dessas Sim, coisas todas. sim. Então, assim, o empresário entra, aí muda governo, Sim. aí o cara acontece uma desgraça. Quantas moedas a gente já teve, né? Não, acontece um problema, um processo, o cara coloca. Aí você fala assim, pô, mas tu tem que ter o dinheiro guardado. Cara, não funciona assim, porque dependendo da porrada que você tiver, qualquer todo dinheiro ele embora. do mundo dá. É. E outra coisa, o empresário tem uma mentalidade diferente de muitas pessoas. Se o cara não vai conseguir ver 100 mil na conta e não querer colocar aquilo em algum negócio para render 10, 20, Sim, 30% sim. a mais. É Ainda verdade. mais no negócio que é rentável para ele. Sim. Então, se na minha cabeça é o seguinte, se hoje eu coloco 10 mil e eu consigo gerar 30 mil de receita, 40, não tô falando que é o meu caso aqui, mas Sim, se alguém coloca, o cara vai, pô, eu tenho 100, eu posso gerar 400 mil. sim. Mas eu sou a favor disso, por exemplo. Eu tô lá fazendo assessoria do meu cliente. Se ele falar que 200 mil ele vai conseguir gerar 20, 30%, eu apoio ele a fazer isso, do que deixar lá aplicado numa carteira. Né? Eu costumo dizer o seguinte, ele tem que ter uma reserva de emergência, né, na pessoa física e ir construindo um patrimônio para a velhice dele. Agora, que muitas vezes essa reserva é um empréstimo. Pois é. Na prática acontece muito isso. Agora, se realmente, eu sou totalmente a favor do empreendedorismo. Se realmente a pessoa chega para mim, conversa e fala, ó, Rodrigo, quantas vezes o cliente, ó, Rodrigo, eu vou sacar 200 mil que eu vi uma oportunidade de investimento, senta aqui comigo, analisa comigo. E a gente chega à conclusão que é melhor ele resgatar os 200 mil e fazer, jogar para frente. E eu falo, cara, daqui na frente se virar 400, você devolve os 200 para cá. E quando aparecer outra oportunidade de 200, você saca de novo e faz outra. Sim. Porque a vida é isso, né? E aí, assim, a liberdade financeira que a gente estuda e os estudos dizem é o seguinte, é quando você tem um dinheiro guardado que você consegue manter o teu padrão de vida durante 1, 2 anos, 3 anos. Por exemplo, tua renda é 10 mil por mês, né? Então, se você tiver uma reserva de 360 mil, se acontecer uma desgraça na tua vida, tua empresa quebrar, você sabe, eu tenho 360 mil, eu gasto 10 por mês, então eu tenho 3 anos para me restabelecer. Isso é uma liberdade financeira. É você, no momento de um problema, é você saber que você não vai ter que sair amanhã para matar um leão para pagar a conta da luz, do gás, o colégio das crianças. Isso é uma liberdade financeira. Agora, o que é uma independência financeira? A independência financeira é quando você tem um dinheiro guardado que, se você tiver lá 200 vezes a tua despesa mensal, né, vamos supor, tua despesa é 20 mil. 200 vezes 20 mil são 4 milhões. Você sabe que se você tem 4 milhões aplicado, se você souber manejar bem essa rentabilidade, nunca mais você fica sem dinheiro. Sim. Só que para isso precisa o quê? Uma boa assessoria, uma boa educação financeira. Mas eu ainda entendo que... Quantas pessoas ganharam 30 milhões na Mega Sena e ficaram pobres em 3 anos? Mas eu ainda entendo que tem certas situações que acontece que... Tem coisas que o negócio acaba, cara. Sim, dependendo acaba. Entendeu? Assim, você precisa ter uma sobrevivência. Aí a gente pode discutir que é muito a questão
do que eu tô refletindo hoje, se é Uhum. diversificar, montar 2, 3 negócios diferentes, ou focar no seu, porque quando você diversifica, é legal, é bonito, Sim. é cheio de flores. Pô, tudo nada vai abrir uma loja de, sei lá, de perfume. Tu fala, cara, legal, o cara é um visionário, tá vendo? Só que você muda totalmente seu foco. Você vai perder Pode tempo. não dar certo. Não tô falando nem se vai dar certo ou errado. Você vai ter que tentar entender perfume, Sim. tentar entender outra coisa, mercadoria. E quanto você tá perdendo na tua área por você tá mudando o seu foco? É melhor você continuar no teu foco. Ou aí que tem um ponto. Tem coisas que você consegue fazer em torno da tua profissão Uhum. que vão complementar e vão alavancar o teu negócio. Sim. Por exemplo, você fazer um curso de mentoria. A pessoa provavelmente vai fazer, então você vai desgastar, você está abrindo outro negócio, mas esse outro negócio ele vai se conectar Sim. com o seu. São Então- ramificações que se mantêm unidas, né? Sim. Então, eu entendo que a melhor maneira de você diversificar, ainda mais quando você tem uma profissão, agora, eu tenho uma loja. Sobrou um dinheiro, eu invisto nessa loja ou monto outra? Pô, cara, é melhor às vezes tu montar outra. Porque você vai montar em outro ponto, em outra coisa. Sim. E aí você vai utilizar essa daqui e, cara, é melhor, às vezes é a melhor solução. Eu já vi várias. Pô, quantos anos você tem? Eu, 47. Tu mora. Tinha ali uma pizzaria que era ali em Cascadura, York? York. Uhum. Hoje em dia Cara. é Padaria Santa Maria, eu acho. Cara, a York era assim, era Era o o boom, sonho de todo adolescente lá. Aniversário. Pizza de hambúrguer, batata frita, estrogonofe. Pô, né? eu acho que foi uma das pioneiras. O que eles fizeram? Compraram o quarteirão inteiro. Quebraram, praticamente. Verdade. E Nem aí? existe mais. Nem existe mais. Se talvez eles montassem ali um almoço, uma hamburgueria, uma situação que se conectaria, Então, eu acho que muito vai. As pessoas começam a crescer tem que tomar muito. cuidado com a expansão. Justamente. Porque assim, não quer dizer que comprar esse copo tá te dando dinheiro, mas se você comprar mais 100 dele, não quer dizer que ele vai dar a mesma quantidade que esse um dá. E foi o que aconteceu com a York. A York comprou, ela já era grande, eu lembro, fui lá algumas vezes. O graça era ter a fila, né? A fila, né? Era gigante, não tinha lugar pra parar o carro e tal, né? Só que o que acontece? O cara expandiu tanto, que ele mesmo quebrou o negócio dele. E ele expandiu no outro lado da rua. Expandiu em outro lugar. Aí ali era melhor do que aqui. Aí O atendimento era ele diferente. gerou uma competição entre ele mesmo. E ele gerou reclamação entre ele. Porque, não, aquele lado lá tá ruim, esse aqui tá melhor. Ou seja, ele acabou comprando Aí, briga às com ele vezes, mesmo. Aí o que acontecia? O de lá tava vazio, o daqui tava com fila do cheio. mesmo cheio. Ou Ou seja, então tava cheio, porque o cara cara preferia vir aqui, porque aqui tinha... e o cara com custo fixo lá, vazio, vazio. e aqui lotado. Né? Então, assim, nem sempre expandir é a melhor opção. Sim. Quantas lojas em shopping a gente vê que começaram pequenas? A Líder, por exemplo, que agora, né, decretou agora falência, era uma loja de departamento que vendia roupa popular, vendia pra caramba e acabou. Né? Você vê, a C&A se mantém aí, mas né, cadê a Sears, a Sloper, Sim. a Mesbla? A Mesbla vendia desde meia até lancha, carro, revólver, né? E o negócio foi acabando. Então, assim, a expansão, muitas vezes, ela acaba te levando pro buraco. Sim. E eu vejo muito cliente misturar o dinheiro da pessoa física e jurídica e é a forma mais rápida que ele tem de ir à falência. Sim. Eu canso de falar com os meus clientes. Porque assim, eu falo, ó, você tá misturando. Quanto é que você ganha? Eu ganho tanto. Eu falei, não, quanto é que deu o lucro da tua empresa? Ele não sabe. Ele Não tira sabe. lá e... Porque sabe o que ele faz? Tipo, ele faturou 100 mil. Aí ele vai tirar 20 pra ele. Depois ele vê como é que ele paga as coisas. Ele bota que o salário dele é 20. É 20. Como se ele fosse no mercado e achasse que ele tem que ganhar aquilo, mano. É isso. E aí, funciona. ele faturou 100, ele tirou dele 20. Sobrou 80. Só que os 80 vão pagar todas as despesas e sobrar? Ou vai zerar? Ou vai faltar? Aí falta. Por quê? Porque ele já tirou 20. Aí ele começa a pedalar. Sabe qual é a ordem da pedalada? É o imposto,
Imposto é o primeiro. É o primeiro que fica sem pagar. Que é o mais fácil ali, né? Depois ele vai para fornecedor ali. Que é uma furada não pagar o fornecedor, né? Porque se você não paga o fornecedor, dele, o cara não te fornece mais. Se ele não fornece, você vai vender o quê? Aí você vai para outro fornecedor. Só que os fornecedores se falam. Sim. O fulaninho não tá me pagando, não. É o outro, também depois não vou vender para os bancos, que aí os bancos... Aí, meu amigo. Aí já é aí depois dos funcionários. Quando chega no funcionário, é só jogar a terra no caixão. Aí acabou. Jogou a terra. E aí a pessoa fala, poxa, eu quebrei. Só que o quebrar, né, ele é muito relativo em algumas situações, né? É relativo de verdade, eu acho. O que é o quebrar? É o negócio, para mim o quebrar é o teu negócio está dando negativo. Isso para mim é o quebrar. Que é o certo. Tá? O quebrar não certo, é o negócio tá sufocado de dívida, que eu não consigo pagar a dívida e eu quebrei. Não, você não quebrou, teoricamente. Quebrar é quando você para de faturar, quando você para a tua operação por algum problema, porque, enfim, você coloca. E aí, que é até uma pergunta que eu vou te falar. Eu acho que isso é muita previsibilidade, né? No caso de um planejamento tributário, planejamento financeiro, porque o planejamento tributário é um dinheiro que você está jogando fora. Você podia aplicar da operação. O planejamento financeiro é você joga para frente, você vê se aquilo vai dar. Então, assim, se você tiver um planejamento financeiro, que a gente faz e tal, também de muitos clientes, você vai conseguir ter a previsibilidade se o negócio está quebrado ou não. E aí a pergunta que eu quero te falar, qual é a hora de sair do negócio? Porque muita gente insiste e o negócio está falido e quebrado. E aí aquilo só tende a piorar. Justamente. Então qual é a hora de sair do negócio quando está financeiramente falando? Então, conceitualmente falando. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu, por exemplo, se eu estou olhando uma empresa, né, e eu vejo que a pessoa não está pagando imposto, está com dificuldade de pagar o fornecedor, e ela continua tirando prolabores absurdos, e ela não diminui, ela não consegue enxergar que ela precisa diminuir o prolabore dela, ela precisa rever compras, ela precisa rever contrato, e ela fica cega a todas essas vertentes. Então eu também concordo contigo. O primeiro passo para mim é você olhar para a tua operação, primeiro tentar reduzir o custo e adequar a receita com o custo. É isso. Seja ele qual for. Ah, mas aí eu preciso de 20, beleza. Aí você pedala, você faz o que você quiser, deixa de pagar imposto, você precisa dos 20, ok. Mas você primeiro tem que transformar o seu negócio em lucro. Sim, é a primeira coisa. Pra você aí continuar. Depois você avalia. E aí tem algumas coisas que o Brasil ajuda, né? Sim. Porque, assim, se você der calote de 6 meses, o banco vai te botar pela metade do preço. Tirou do CNPJ. Tirou do CNPJ. Enfim. Favorece um pouco essa situação de você tirar a tua operação daqui e jogar para o outro. E eu acho que isso é que corrobora para as pessoas não crescerem. Sim. Porque, assim, é aquele famoso, sempre a gente dá um jeitinho. Às vezes é necessário você fazer isso. Sim, quando você está muito sufocado financeiramente. Só que tem gente que se acostuma a fazer isso. Porque, por exemplo, hoje em dia, o cara que está sufocado de dinheiro e o negócio é bom. Tem esse caso. Tem vários. O negócio é bom, só que ele tá mal gerido. Tá rolado. Não, o negócio tá bem gerido. Só que às vezes acontecem situações por traumas, por algumas coisas, que aí o cara foi se endividando por um momento ruim. E muitas vezes do governo e tal, assim, que o cara cai o faturamento e tal. Às vezes por alguma coisa mental, saúde, que o cara teve que fazer, caramba. Mas o negócio dá dinheiro. Então teoricamente, ele tem lucro, mas o lucro não cobre os empréstimos, as questões e tal. Então, ele só tem todo mês que ficar pegando dinheiro e jogando pra frente. Ele cria giro, rolando. É uma saída? É uma saída.
Você tá sobrevivendo, tá tudo certo. E eu já te escutei uma coisa que eu tendo a concordar. Aí falaram assim pra mim. Cara, se eu sempre tiver dívida no dia que eu morrer, o seguro paga. É verdade. Então, assim, eu só tô jogando pra frente. 5, 10, 20 anos pra frente. Eu sou um cara que eu sou totalmente adepto do seguro. Sim, aí o que acontece? Só que assim, o ponto é, ele vai estar rolando pra frente, mas ele tá segurando a saúde financeira dele ali. Sim. Só que por quê? Eu tô te falando que já aconteceu comigo. Eu liguei pro banco. Isso que é o sistema. Cara, não vou conseguir pagar agora. Você pode negociar pra mim? Não. Mas senhor, eu tô vendo aqui. O senhor tá em dia. Não sei que eu tô em dia. Mas eu não vou conseguir pagar. Não, senhor. Mas eu não posso fazer nada se você não pagar. Então. Você tem que atrasar pra eu poder negociar. Eu falei, cara, tu não pode juntar isso com cartão e financiar pra mim 10 vezes? Não. Você tem que dar o calote pra... Eu falei, não. Eu trabalhei 15 anos em banco. E o que mais me doía era isso. Era você sentar lá na minha mesa. Eu sabia que você passou por um problema, tipo... Minha mãe ficou doente, teve câncer, e eu gastei todo o meu cartão de crédito pagando a cirurgia porque no plano não cobria o remédio. Eu sabia que você não era inadimplente, eu sabia que você não estava de má fé e que você estava ali pedindo uma ajuda. Só que o sistema do banco, ele não te ajuda. Ele não deixa, só se você virar inadimplente. Enquanto você está adimplente, ele está ali mamando os 13% no cartão de crédito. A verdade é essa. E aí, o que você tem que virar pro cliente e falar assim, olha, infelizmente eu não tenho como te ajudar. E esses 13% do cartão de crédito que eles comem, se você entrar na justiça, eu tô ganhando os caras. Sim, mas sabe o que acontece? Ninguém entra, né? Porque precisa do crédito. Então, meus clientes que são advogados, eles falam, de cada 10, um entra. Então, pro banco é vantagem, porque ele ganha de 9. Entendeu? Esse é o grande problema. Mas esse que eu tô te falando. Esse um que entra ganha. Ele ganha porque a galera fica tentando equilibrar o canto, jogando a dívida pra... Aí a Selic tá alta, os juros estão altos, ele pega juros sobre juros. Então talvez se ele parar tudo, tirar o negócio dele pro outro negócio. É isso aí. Esperar 3, 4, 5 meses. A bomba estourar. Aí vai negociando. Aqui você vai... então me parcela 48 vezes, 60, eu consigo pagar. Aí tu vai adequar aquele fluxo pra cá e colocar. Mas aí entra... Pô, vou ficar com meu nome sujo. Aí entra uma coisa muito importante pro empresário. Crédito. Se o empresário não tiver crédito, amigo... Tá morto. Complicado. Complicado. Porque assim... É tudo gira em torno de crédito, tudo coloca... Então tem todos esses paradigmas. Mas às vezes, quando você faz uma consultoria, acho que é a sua casa também, você fala assim, cara, olha só, vamos conversar aqui, teu negócio é bom, dá pra salvar. Mas vamos recomeçar? Pega esses clientes aqui, manda embora, ou então aumenta. Pega isso aqui, vamos jogar para uma outra fase. Vamos gerar lucratividade aqui. Esquece esse passivo, agora você só vai viver com 5 mil reais. É isso aí. Aí a pessoa... Cara, é isso aqui. É isso. É isso aqui. É outro livro. E aqui, irmão... mas aqui eu gerei uma dívida para pagar 20 com 5. Cara, dá um jeito, não paga. A gente vai ver o que vai acontecer. Aqui, vamos tentar... E depois vai negociar. Não, e depois... É isso que eu queria entrar com você, que eu acho que você também é nessa... O método CIS eu fui no ano passado. Não sei se tu já foi, se não tu é aderente ou não. Ele fala muito sobre a sua mente. O que a sua mente é capaz de gerar. Tá? Muito mais do que o dinheiro que você tem. Sim. E muito mais da dívida que você tem. Então, quando você tem uma mente boa, você conecta com o negócio novo, você tá bem oxigenado. Eu já vi casos de um cliente que ele quebrou na pandemia, ele na praia correndo, que não tinha nada para fazer. Tive um insight de começar a produzir o que ele vendia. Falou, não, vou focar. Entendeu? Então, a mente, ela é o teu principal aliado. O maior alimento da tua vida é a tua própria mente. Só que ela pode ser o fast food ou pode ser a comida boa. Depende do que você pensa. Eu, por exemplo, eu todo dia saio de casa, eu sei que eu vou ter problema. Mas eu tenho certeza que eu tenho que voltar para casa de forma sadia. Por quê? Porque eu tenho que tratar bem os meus clientes.
Ah, vai ter problema? Vai. Vai ter dia que a ação vai cair? Vai. Vai ter problema? Vai furar o pneu? Vai. Vai esquecer a chave do carro? Vai. Pô, vai bater no carro algum dia? Vai. Vão roubar o carro? Vão. Só que você não pode fazer disso as tuas premissas de vida. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de estudar essa parte da mente. E A mente uso. é muito importante. É muito importante. Aquela pessoa que sai todo dia reclamando, ela vai ter muito mais problema que eu. Né? Então, assim, eu saio, vou ter problema? Vou. Hoje, por exemplo, a gente marcou aqui num horário, eu cheguei meia hora atrasado. Mas não foi porque eu saí atrasado, foi porque caiu uma chuva absurda e tivemos 2 batidas. Mas aí tem um ponto que você não foi no método CIS, não, né? Não. Ele bate muito na tecla da autorresponsabilidade. Tudo que acontece também é responsabilidade sua. Sim. E tem gente que não assume isso. E é. Validação. E esse ambiente que você falou. E ele até falou que bota uma planta no ambiente que só reclama, no ambiente de luz, isso aqui lá, o quê? Essa daqui morre. É. A outra Entendeu? sobrevive. Ele sobrevive. É. Então essa parte negativa É. de você todo dia estar ali, não vai dar certo. Ih, isso Não vai atrapalha colocar o certo. norma muito. Eu sou um cara extremamente positivo. Positivo. É claro que assim, tem um dia que você tá mais pra cima, mais pra baixo, isso é normal. Mas o dia que você tá mais pra baixo, você tem que fazer o quê? Eu sempre procuro fazer uma coisa que eu gosto. Ah, hoje eu tô meio chateado. Por que eu gosto? Ah, eu gosto de comer bem. Porra, aí. Porra, eu vou lá e almoço bem. Tem dias que eu não almoço. Mas eu... Mas é verdade. Não é? Tem dia que fala assim, cara, tô tão estressado, deixa Hoje eu ali, não eu vou vou nem comer. almoçar. É. Eu vou ali comer, E vou... e aí eu vou parar. Você não volta melhor? Volta. Volta melhor. Por exemplo, quem gosta muito de café, a gente descer ali, tomar um café E voltar. e voltar, trocar uma ideia, você volta outra pessoa. Perfeito, é isso mesmo. Isso faz muita diferença no ser humano. E isso faz diferença até nas empresas. Você quer ver? Você está tendo uma reunião lá. Três sócios, 2 diretores. Se todo mundo começar a gritar, não se chega a consenso nenhum. Sim. Não pode perder o respeito pelo negócio. É melhor parar, todo mundo tomar um café e voltar. Porque todo mundo que está ali, mesmo que seja divergente na opinião, todo mundo é igual. Que a empresa dê certo, porque todo mundo depende dela. Sim. Então, assim, é parar. É que nem eu falo lá no escritório. Tá errado? Tem que ajustar as velas. O vento sempre vai estar para um lado. Sim. Agora, se o vento tá para lá e você tá com a vela para cá, o teu barco não vai andar. Você tem que ajustar a vela para onde o vento tá. Entendeu? E é a mesma coisa os investimentos. Ah, CDB é sempre bom? É, mas tem vezes que a Selic cai, o fundo imobiliário tá melhor. Você tem que saber ajustar essas velas para você melhorar a tua rentabilidade. A empresa é a mesma coisa. Não é? Você vê, antigamente quem usava Havaiana azul era o quê? Os mais humildes. Ah, sim. Hoje em dia tem loja de Havaiana no Rio Sul onde o aluguel é 150 mil. É verdade, né? Antigamente... Era Kenner, né? Né? Hoje em dia quem usa Kenner? Ninguém. A Headley tá lá? Tá, mas você não vê. Eu, na minha juventude, pô, pedia mesada pra comprar um Kenner. Porque andar de Havaiana, pô, era vergonha. Ainda mais se fosse azul com branco. É. Agora, meu amigo, você Aquele branquinho. não né? é? Agora você vai no Rio Sul, no Barra Shopping, a loja da Havaiana tá lá, é com miçanga, é com os Mas vairolas. aí que entra num ponto. O cara virou uma ideia Isso aí. e é isso. É, Não é tem o mesmo lógica chinelo. Só que o cara conseguiu ter uma expertise de alavancar o negócio dele. Sim. E não é só a Havaiana, não. Tem outros exemplos aí. Até outro dia eu tava falando com a minha mãe, tava no shopping. Não lembro. Por exemplo, a Zara. A Zara aqui no Brasil, o pessoal acha chique. Você vai na Argentina, é C&A a Zara. É. Entendeu? Então, assim, tudo é onde você tá. A Zara aqui E como te vendem. e como te produto. vendem. É. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa expertise para não ficar nesse nevoeiro. Entendeu? Também de status e realidade. Cara, a gente falou acho que quase todos os pontos aqui. Acho que só tá faltando IA. Eu acho que só queria que você desse um ênfase Uhum. nessa questão dos erros dos empresários, o que isso pode gerar depressão, e se você tem algum caso que você viu que um negócio muito bom por alguma frustração, por alguma...
Tô nem falando de Uhum. problema assim, de frustração, enfim, de alguma coisa que deu errado. O cara mentalmente fez o negócio cair ali, enfim, e não conseguiu se levantar e afetou Eu financeiramente. tenho dois casos que... E também de um lado bom, de Um bom e um superação. ruim. Eu É tenho um bom sempre lado... falar um ruim e um de superação. Quando eu trabalhei na Varig, que a Varig faliu, tinha um chamado Fundo Aeros. Era tipo uma previdência privada da Varig, né? E aí todo mundo tinha dinheiro nesse Fundo Aeros. E quando a Varig faliu, o dinheiro desse fundo acabou. E eu nunca me esqueço de estar na loja de Ipanema, na época que ela existia, e um dos pilotos mais antigos da Varig se suicidou. Sério? Sério. Por causa desse Fundo Aeros. E aí foi uma coisa que chocou. Não lembro o nome dele e tal, mas aconteceu isso. Em compensação, um outro piloto se viu sem dinheiro nenhum. E o que ele sabia fazer? Voar. E aí ele começou a fazer voos de helicóptero. Sim. E aí ele abriu uma empresa de táxi aéreo, de helicóptero, e continuou a vida dele. Então, ou seja, nem sempre quando a pessoa chega na beira do abismo é pra pular. Na verdade, não é pra pular nunca. Uns pulam e outros voam. Né? Então, você vê, um perdeu a vida e o outro ganhou a vida. Então, assim... Ele levou... Como é que pedir? Ele levou ele se reconectou com aquilo e usou aquilo de uma forma brilhante. construtiva. E E o outro acabou. Acabou. Entendeu? E vou te falar, eu já tive vários clientes, assim, nesses 15 anos de banco. Eu já vi muito cliente que abriu uma loja, ganhou dinheiro, aí depois fechou, abriu outra, abriu franquia, depois fechou. Antigamente tinha franquia, você vê, voltou. Antigamente tinha franquia, chamava Dunkin' Donuts. Esse era bom. Lembra? Então, eu tive um cliente que teve 4, 5 franquias. A franquia acabou. Acabou? Acabou. Hoje em dia... Não, tem várias coisas, mesbla. Entendeu? Então, assim... E muitos são disso ciclos. pela mente, tá? Pela mente. Frustração, por problemas, Sim. por várias coisas que acontecem. E essa parte mental atrapalha muito. Muito. Eu acho que isso é o grande causador. Eu montei não, né? Assim, aqui foi uma direção um pouco de Deus por várias coisas que aconteceram na minha vida ano passado e Deus me deu essa visão de que os empresários se perdem por às vezes estar sozinho, não ter um canal desse para poder compartilhar, verdade. Se identificar, as frustrações, os erros. Sim. É difícil porque a gente erra muito. Erra com funcionário, erra porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente erra com a gente. Marketing, tudo, entra tudo. Quando você é CLT, irmão, assim, você tem 2 ou 3 especialidades ali e tu toca. Aqui você tem que fazer o administrativo, financeiro, saber a hora de contratar, escolher. O pessoal, é o profissional. Enfim, é muito difícil. Muito Ainda difícil. mais quando você monta um negócio sem aquela força financeira que muita gente tem. Então, eu entendo muito que essa parte mental é o que, cara... A gente vai fazer um outro podcast aqui de Com saúde certeza. mental. Também a gente pode falar um pouquinho. Mas assim, a gente vai fazer com uma psicóloga, que eu acho que é importante trazer essa parte. A frustração, pra mim, é a porta que o mal às vezes utiliza pra entrar e destruir tudo. É verdade. A gente não pode deixar... Não tem regra. Não tem. O cara pode ter 10 milhões na conta e se afundar. O cara já pode estar afundado. O cara já pode... Ou então o cara tem uma empresa que não tem nada guardado, mas está indo bem. Então, assim, e cair. E tem um cara... E não tem regra. Como também não tem regra para reconstrução. Porque tu pode estar muito ruim aqui, aí aqui viralizar e ter 50 milhões de seguidores... E aqui tem um montão de... Então, assim, hoje a minha dívida aqui é, sei lá, R$2.000. Amanhã pode ser um lucro de 100 mil. Do Exato, nada. Do nada. E vou te falar, eu vejo isso muito nas carteiras dos clientes.
Eu tenho cliente que tem 50 mil e é feliz pra caramba. E eu tenho cliente com 5 milhões que é super infeliz. Então essa história de dizer que dinheiro traz felicidade, ele te traz conforto. Mas nem sempre o conforto vai te trazer felicidade. Eu acho que isso não tá na mente. Tá na mente. Aí o cara de 50 mil, ele vai ali Ele curtir passeia, com os filhos. curte, Aí ele não precisa sai com o pegar neto. o avião, ele vai de carro. Vai de carro. Ele não precisa pegar a pousada de 5 mil, ele vai na de 500. É isso aí. Cara, eu acho que é sobre isso. É sobre isso. É sobre falo. você adequar. Por exemplo, quando a gente foi montar o podcast aqui, Uhum. eu gastei uma grana. Sim, Porque eu entendi que eu não poderia começar de qualquer jeito. claro. Porque isso é um tiro só que a gente tem. Uhum. Só que eu poderia, cara, gastar 3 vezes mais do que eu gastei. E será que ia trazer um resultado 3 vezes melhor? Aí acho que não. Pois é. Mas você também não pode fazer Também não pode fazer um sem ruim. mínima Claro. qualidade. Com Aí todo certeza. mundo fala assim, pô, mas aí aquilo tá dando certo, para de investir. Cara, se não parar de investir, você não vai ter receita. Não. Então a mentalidade é diferente. É igual Se eu estudar. Você não pode Que parar nem de você estudar. assim, tu tá vendendo livro. Depois eu quero que você encerre com a questão do livro. Uhum. Mas assim, se você não focar no livro, se você não focar em teoricamente colocar aquilo ali, Uhum. como é que você não botar energia, vender a questão do livro e, cara, e você perder tempo, você ir lá, você pagar as coisas, comprar as coisas que você tem que comprar pra você Justamente. divulgar. Como é que você vai ter o sucesso? Não Aí não vai. deu certo, eu vou parar? É. E se desse certo? Ah, mas aí tu perde dinheiro, Então, tudo na vida. tu se reconecta. E eu não encaro as coisas como despesa, eu encaro tudo como investimento. Sim. O livro é um investimento. Ele me gerou muita despesa? Não, ele me gerou investimento. Eu gastei E dinheiro. às vezes o gastei. investimento não é dinheiro. Não é dinheiro. É intelectual, é É. esforço. É o cliente ler, gostar e começar a aplicar. É abrir a mente dele e achar que a vida não é só gastar, poupar também é legal. E empreender. Exatamente. Porque tem muita gente que tem medo de empreender porque não tem um conjunto. Porque assim, o cara não empreende sozinho, né? Sim. Ele quando quer empreender, ele pode até ter a ideia. Sim. Mas ele vai precisar do teu escritório para ajudar ele na parte fiscal, na parte, né? Ver lá os tributos, ver a folha de pagamento. Ele vai precisar de um financeiro. Ele vai precisar de um RH. Né? Então, assim, são várias ramificações que vão fazer com que aquela ideia que surgiu dê certo. Sim. Né? O maior caso de sucesso que a gente tem aí é o Silvio Santos. O cara era camelô, vendia caneta, vendia pente. Ah, todo mundo diz, foi sorte. Ele pode ter tido sorte? Pode. Mas o cara é um cara iluminado, um cara sempre com astral bom, que conseguiu fazer Sim. o castelo E ele dele. era endividado. Sim, E ele quase quebrou. quase quebrou. Lembra do Pan-Americano? Exatamente. Entendeu? Quase quebrou. Quase quebrou. Mas foi um cara o quê? Que nunca teve medo de dar errado. Ele sempre pensava em quê? Em dar certo. Sim, sim. Essa é a diferença quando você sai de casa pensando que vai dar tudo errado e quando você sai de casa pensando que vai dar tudo certo. Sim. É o que a gente tem que fazer, é pensar que vai dar certo. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho da nossa relação ali da SBF, que a gente tem esse cliente em comum, a gente já fez trabalho junto. Queria que você falasse um pouco. Uhum. Você tem mais algum tempo que a gente falou de tanta coisa, né? Assim, Discorreu tudo tão tranquilo, né? né? Conectado, né? Então, na verdade, eu sempre comungo das parcerias. Uhum. A parceria sempre tem que existir. Ninguém vai longe sozinho. A gente pode até ir sozinho, só que junto a gente vai muito mais rápido. E a gente vai chegar muito mais longe. Então, assim, o meu cliente que investe comigo, ele precisa investir comigo? Precisa, mas ele precisa do Bruno para fazer uma boa declaração, para fazer a gestão da empresa, para dar uma palavra de apoio, para fazer uma consultoria, para ver se aquele caminho que ele está trilhando é o melhor, né? Se aquele financeiro dele está bem assessorado, está bem aparado. Porque às vezes é uma farpinha que tem no departamento, uma farpinha. É controle, cara. Às vezes é controle, falta do controle. E às vezes você já tem um esforço ali, gasta dinheiro ali, é só tu redimensionar. Isso aí. Então, assim, eu acho que a gente, junto, a gente consegue potencializar e ajudar os nossos clientes.
É isso. E os clientes ajudam a gente, porque vai falar bem do Rodrigo, vai ler o livro, vai falar do Bruno, vai indicar o escritório do Bruno. Sim. Então, assim, é um ajudando o outro para que todo mundo cresça junto. E a gente Então- teve muito essa sinergia ali dentro da Nolá também, É. que a gente fez esse trabalho junto. Não, o Léo é sensacional. Não é. Então, assim, eu queria que você falasse da questão da IA Uhum. e falasse do teu livro. E aí, se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir, Tá. fica à vontade. Essa parte da inteligência artificial que a gente tem hoje em dia, ela tá ajudando muito. Porque, assim, hoje em dia ficou muito fácil todo mundo chegar ali no celular e escrever o que quer e começar a ler. Então, eu digo que hoje em dia uma pessoa só fica leiga em algum assunto se ela quiser. Sim. Porque, assim, em qualquer lugar, com qualquer celular e qualquer internet, basta jogar ali num chat, né, e botar lá o que é Selic, o que é carga tributária, o que é... Né, e vai aparecer. Você ainda precisa ter uns ajustes. Então, precisa. Só que, assim, a pessoa não sai leiga, mas ela também não sai expert. É por isso que a gente tá aqui. Sim. Né? É pra pessoa chegar lá, ela meio que tirar a dúvida daquilo que ela tem, gerar mais dúvidas e a gente poder vir com a nossa expertise de anos Sim. e poder aparar e fazer o resultado melhor. Sim. É a ideia do livro. O livro De é isso. alavancar. O meu cliente, muitos deles sabem o que, Então, que é teu uma livro, ele Selic. fala um pouquinho dessa parte básica dele. Aqui a gente fala sobre taxa de juros, a gente fala sobre Selic, LCI, LCA, o que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, porque quando você chega no banco, o gerente fala, botei 10 mil aqui na LCA. O cliente vai lá, assina e tal, não sabe nem o que é uma LCA. Uma LCA é uma letra de crédito agrícola. Esse dinheiro, os bancos captam e o governo isenta do imposto de renda para poder usar na parte agrícola. E a LCI na parte de imóveis. Então, assim, às vezes a pessoa faz uma LCA, uma LCI, não sabe nem o que fez, não sabe nem por que não tem imposto de renda. Então, assim, eu gosto, quando um cliente faz qualquer tipo de investimento comigo, eu explico tintim por tintim. E aí eu tive a ideia de fazer o livro porque muito veio partir dos clientes. Rodrigo, por que você não escreve um livro tipo com um beabá pra gente ler? Aí eu falei, quando eu tiver um tempo vou começar a escrever. E aí tem um ano que eu comecei a escrever e aí tá saindo agora, tá em pré-lançamento aí. Espero que venda bastante. Com autógrafo, hein? Vou fazer, com certeza. E é um livro do beabá. Claro que quem já tiver uma carga de conhecimento boa vai achar o livro... vai achar o livro tranquilo. Mas a gente precisa de materiais para esse tipo de... Porque a maioria que escreve, já escreve para quem já tem conhecimento. E a gente precisa aprender a entender que a gente precisa educar. E para educar, justamente, você precisa ir fazendo a lógica do beabá. Entendeu? Senão, por que a gente não vai fazer diferença e legado nenhum. Por que a Selic influencia a inflação? Tá aqui. Por que acontece quando a Selic sobe? Por que a Selic desce? O que acontece com o dólar? Tá tudo escrito aqui. Para a pessoa mais ou menos ela sair daqui sabendo mais ou menos, tipo numa roda de amigos, mas a Selic subiu. Não, a Selic subiu porque, poxa, a inflação está subindo, é uma forma de contracionismo. A Selic sobe para controlar a inflação, né? E é uma forma de enxugar dinheiro. Por quê? E a inflação sobe porque os gastos do governo também um dos motivos é que quebra o teto fiscal, gasta mais do que arrecada. Né? Embora a gente trabalhe aí meio ano só de imposto, né? Mas então, aí a Selic ela tenta controlar a inflação, né? Por quê? Porque se a inflação subisse... A inflação subindo, fica tudo mais caro. E aí fica tudo mais caro, vira uma bola de neve. Sim. A batata sai de R$9, vai para 12, vai para 13. Mas por que a Selic com juros menor... Eu tô te falando para te provocar. Mas por que a Selic com juros... Porque uma saída não é... diminuir os juros para as pessoas pegarem empréstimo e não quebraria a inflação? Não, então, porque haveria mais é que quanto mais dinheiro circulando, mais os produtos aumentam de valor. Então começa, na verdade... Mas não tem a demanda, porque você vai aumentar a demanda, você também pode ter uma competitividade maior. Sim, você tem uma competitividade, mas acaba que o preço aumenta, e aí às vezes o preço cada vez vai aumentar mais. Então assim, se você não equilibrar o preço das coisas, você cada vez vai ter as coisas mais caras, vai ter um descontrole no preço das coisas. E por mais que você pegue um empréstimo menor, não vai pagar Não quanto? Vai, porque justamente, porque, por exemplo, na época que a Selic estava 2%, estava expandindo a economia pra caramba.
Por quê? Taxa de empréstimo, você comprava carro a 0,99 ao mês. Né? Só que o que acontece? Realmente, vendeu muito carro? Vendeu. Só que as pessoas fizeram o quê? Se endividaram muito. Porque como o crédito estava muito barato, as pessoas começam a se endividar demais. Aí falta o quê? O equilíbrio. Porque o cara, em vez de comprar um carro de 50 mil, a taxa tá barata, vou comprar um de 200 mil. Que nem pode pagar. É. Aí vem da educação financeira. Justamente, é isso. Show. Fechado? Então, Rodrigo, obrigado pela... Eu que agradeço. Pela presença. Acho que foi um papo muito aberto ali, que... Acho que foi pela primeira vez o roteiro, ele foi se conectando e falou tudo do foi roteiro. Rodando. E fez poucas perguntas ali, mas... por isso que eu queria te trazer, porque eu acho que esse tema é muito importante, da inteligência, de tudo que a gente precisa entender do financeiro, porque o financeiro afeta a mente. Sim. Traz depressão, traz Os maiores frustração. casos de divórcio são por causa de dinheiro. Não é por falta de amor. Então, assim, nem fala de divórcio. Que aí é outro tema. É outro tema. Aí, tá bom? Tá bom. Mas assim, deixa o teu contato aí para quem quiser entrar. Legal. A gente podia até fazer essa consultoria junto, se você quiser, claro. dessa parte. A gente faz essa parceria também. Queria que você deixasse aí o teu @. Legal. Para quem quiser comprar o livro. Tá bom, só jogar lá na... Depois o Farofita vai botar lá. Vai botar lá. Depois Fechou. Você passa logo para ele. Passo. Vai estar lá no link lá. Na descrição. Na descrição. Ele pediu para você apontar para baixo. Vai estar, na descrição. Farofa vai botar lá. Olha, Farofa. Mas tá bom, então... Fechou. Tem o livro, aí, enfim... Bom, quero agradecer aqui. Foi um papo super descontraído e construtivo. E quem quiser saber mais... É o melhor do que a gente pensou, né? Com certeza. Mas é isso, quando a gente faz de forma agregar, a gente sempre alcança resultados que a gente pensa que não vai alcançar. É a forma positiva de pensar. Sim. E tem que ser assim sempre. É o que gera negócio. É o que gera negócio. É querer fazer e acontecer. Valeu, meu amigo. Obrigado por tudo aí. Obrigado você. Bom, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o que a gente falou, sobre planejamento financeiro, tributário, também entre em contato aqui com a gente da SBS. Pode falar direto da SBF, pode falar diretamente comigo. Abraço, muito obrigado por tudo que a gente consegue dar. Não esqueçam de curtir, compartilhar conteúdo, que isso pode salvar pessoas, salvar vidas e criar essa educação que a gente tanto precisa. Verdade. Tá bom? Obrigado, Rodrigo. Valeu. Tchau. Um abraço. Valeu. Valeu.